Sejam muito bem-vindos ao Papo com os Autores, um programa da Editora do Brasil que busca debater temas da atualidade e da realidade do professor da educação básica. Hoje, nosso tema é meio ambiente. E para falar sobre esse assunto, eu tenho como convidado o Axé Silva. Axé Silva é professor de Geografia e de Dinâmicas Sociais na atualidade, voltadas para o ensino fundamental e médio. Bacharel em Geografia pela Universidade de São Paulo, FEFELESTE, USP. Articulista e coordenador de publicações especializadas em geografia, criador e apresentador de canal de vídeo em plataforma digital Café com Axé, sobre geografia e atualidades. Seja muito bem-vindo, Axé. Obrigado, Fernando, mais uma vez, né? O convite é uma honra conversar com todas e todos aqui para falar de geografia e falar dos assuntos que nos motivam a desenvolver aí um pensamento e ações. Axé, na sua opinião, a consciência ambiental dos brasileiros aumentou ou diminuiu nas últimas décadas? Nossa, Fernando, é uma pergunta curiosa, né? Eu acredito que as pessoas elas tenham, de uma forma geral, uma consciência ambiental, mas entre a consciência e a ação ainda existem algumas lacunas. Existe um problema no Brasil, no meu modo de ver, que é assim: eu tenho consciência, mas eu não coloco em prática essa consciência. Então eu responsabilizo sempre alguém como o cara que suja, o irresponsável ou algum governante. E acho que as práticas para tentar buscar uma harmonia ou um impacto menor entre a sociedade e a natureza, eles têm que ser feitos em várias escalas. Na microescala, na médio e na macroescala. Então, cada um de nós, no nosso cotidiano, temos responsabilidades a esse respeito. Se nós realizarmos, no nosso local, algumas ações positivas voltadas para o meio ambiente, eu acho que isso, em consonância com outras ações positivas, podem fazer desse lugar um lugar melhor. Então, acho que é importante que exista essa conscientização, porque às vezes coloca-se um projeto, coloca-se uma ideia, mas não existe a continuidade dela. E as pessoas esquecem, não é? Eu fico pensando mais ou menos como as redes sociais. Uma pessoa que é da rede social, ela precisa, de uma certa maneira, repetir aquilo que ela já falou algumas vezes, porque tem públicos novos, tem pessoas que vão rever aquilo, vão se tocar e falar, puxa, esqueci aquilo. A gente tem que sempre estabelecer uma lembrança para que as pessoas possam tomar essa atitude. Acho também que os órgãos públicos, em âmbito federal, estadual e municipal, as nossas instituições, elas poderiam ter políticas mais proativas nesse sentido. Acho que os nossos políticos, eles não fazem, eventualmente, uma plataforma voltada para o meio ambiente, e o meio ambiente, no século XXI, vai ser uma discussão muito arraigada no mundo como um todo, e o Brasil poderia ser protagonista disso. Quais as perspectivas para o futuro em relação às questões ambientais? Olha, eu ouso dizer que a gente está vivendo num limiar preocupante. Por quê? A dificuldade pode ser também uma janela de oportunidade. Não sei se você sabe, mas nós temos reservas petrolíferas. O combustível que nós mais utilizamos ainda no mundo é o petróleo. Mas se não descobrirmos novas reservas e continuarmos a usar a quantidade de petróleo que a gente usa na atualidade, as reservas conhecidas hoje vão acabar daqui a 40 anos, 45 anos no máximo. E aí a pergunta é, o que faremos sem petróleo? Tudo que nós temos ao nosso redor, as coisas que estão aqui, as coisas que estão em cada casa, no ambiente que nós estamos nesse exato momento, tem direto ou indiretamente o uso do petróleo. Então, é uma preocupação, mas é uma janela de oportunidade também. Se isso efetivamente acontecer, se o petróleo um dia acabar, já que é uma fonte não renovável num curto prazo, o que a gente vai fazer? Não é? As ações, o investimento na ciência, na tecnologia, na pesquisa e desenvolvimento tem que ser feito agora. Né? Os carros elétricos podem ser uma solução? Podem, mas não resolvem todo o problema. Então, nós estamos vivendo num momento em que não só haverá uma necessidade de discutir que fontes nós usaremos para as gerações futuras, para a nossa geração e para as gerações futuras, como também uma discussão a respeito de que tipo de sistema socioeconômico nós desenvolveremos no futuro.
Ou seja, não que o capitalismo vai acabar, mas que talvez ele precisa se rearranjar de uma maneira diferente da que nós estamos, né, desenvolvendo nesse exato momento. Axel, o Brasil pode ser um protagonista nas novas relações ambientais deste século? Eu acho que sim, né? Eu até estava pensando agora, eu falei um pouco sobre o petróleo, né? E a gente tem muitas outras questões que podem levar o Brasil a ser um país protagonista em várias coisas do meio ambiente. Na biodiversidade, o Brasil é um país mega diverso, apesar de muitas e muitas ações que nós vemos de impacto ambiental, vamos dizer assim, negativo, né? De desmatamento sem o devido planejamento. Temos fontes energéticas que podem ser interessantes, temos terras agricultáveis e o Brasil pode realmente tomar atitudes bastante simples, mas ao mesmo tempo com um grau de complexidade, um grau de resultado bastante satisfatório, que pode servir de exemplo para outros países. O que falta, talvez, é uma postura política e também uma ação da sociedade voltada para isso. Por isso que é interessante perceber que há uma necessidade de rearranjo entre sociedade, entre as ações políticas e uma vontade nesse sentido, né? Que haja uma convergência de vontades. Mas eu acredito que sim, o Brasil é um país que tem tudo para mostrar que realmente veio com uma política ambiental e com desenvolvimento, né? Eu lembro sempre de uma professora a Berta Becker, né? A Berta Becker foi professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e uma frase contundente que ela disse uma vez me chamou a atenção. Ela falou assim, que a melhor forma de proteger a Amazônia é ocupando a Amazônia. Vou dar um exemplo só da Amazônia, que é uma coisa meio estranha. Você fala assim, como proteger a Amazônia é ocupar? Mas com planejamento, entender qual é, né, a postura, a importância dos povos da floresta, como é que você pode fazer com que haja um turismo controlado, né, um turismo equilibrado, como é que você pode fazer uso de recursos ali e ao mesmo tempo mantê-los vivos, um sistema agroflorestal. Eu não preciso cortar todas as árvores, eu posso manter as árvores e fazer uma protocooperação, plantar algo que forneça nutrientes para a árvore e ela também nutrientes para essa leguminosa ou para esse alimento. Então, existem sistemas, possibilidades. A gente tem que tirar do papel e colocar na prática tudo isso. Mas o Brasil pode ser protagonista e torço para tal. Tomara! Qual é o papel, na tua opinião, da educação no processo de conscientização ambiental? Então, a gente tem uma importância grandiosa, né? Acho que o protagonismo, a educação, ela tem o papel de incentivar, de estimular, de questionar, de estabelecer problemas para que os alunos também possam se sentir responsáveis, né? Sujeitos e objetos daquilo que eles estão estudando. A geografia ela tem uma importância vital nesse sentido, né? Porque a geografia ela é uma ciência multidimensional, em que talvez, eu vou até ousar dizer isso, né? Ela é uma das poucas disciplinas em que você é sujeito e objeto efetivo, né? Daquele protagonismo. O aluno se sente sujeito e objeto. Ele está estudando algo, mas ele é também o agente daquela transformação. E acho que esse elemento ele tem que ser valorizado desde os anos iniciais. Entendi. E na medida em que você vai educando essa criança, fazendo com que ela entenda que ela tem um protagonismo, ela se sente mais integrada, ela vai ter uma noção do que é a sociedade e, ao mesmo tempo, ela vai colocar essa ação em prática. Ela vai ter também a possibilidade de comunicar isso aos seus pais. Às vezes os pais são muito reticentes em relação a algumas transformações. E quando uma criança se coloca, ela vai fazer diferença dentro da sua própria família, desse núcleo familiar e, é claro, dentro da sua rua, do seu bairro, do seu lugar, né, particularmente. Eu acho que é fundamental. A educação ela é um elemento importante. Parece meio lugar comum, né? Mas a gente tem que sempre lembrar que a educação ela é um motor, é um agente importante dessas transformações. Essa consciência pode ser construída nas escolas a partir dos anos iniciais? Eu tenho certeza disso. Você sabe que quando a gente começou, quando nós fomos convidados para fazer a coleção Tempo, né, eu e o meu parceiro de escrita, o Jurandir Ross, houve uma preocupação, acho que permanente, de tentar fazer com que houvesse, nos 4 volumes, do 6º ao 9º ano, elementos que levassem o aluno a entender que o meio ambiente está presente ali, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Então, desde o 6º,
sétimo, oitavo e nono ano, existe uma noção do que é preservação, dos impactos ambientais, como aquilo eventualmente vai fazer parte da realidade dele, ou de alguns lugares do mundo, preservação da Antártida, os biomas brasileiros no sétimo ano, como é que os biomas, né, qual é o seu bioma, onde, né, você está inserido, como é que esse bioma foi alterado pela ação humana, como é que ele pode ser preservado, como é que ele pode ser usado, mas ao mesmo tempo mantido para gerações futuras. Discussões ambientais no nono ano relacionados às COPs, né, à Conferência das Partes, a questão da Rio 92, como é que foi essa transformação? Lembrar da Greta Thunberg, né, que teve um protagonismo bastante importante nisso, e é uma jovem, então existe um elo de identificação do aluno em relação a uma pessoa jovem que está fazendo a diferença. Então, ao longo da coleção, nós tivemos essa preocupação, desde o sexto ao nono ano, sempre buscando fazer com que o aluno entenda que ele é sujeito e objeto daquele movimento. Não é? Então, acredito eu que não é um elemento solto, mas ele vai permeando e acho que pretensiosamente nós tivemos essa noção de que ao sexto ao nono ano é como se fosse uma espiral. Ele tem um germe ali lançado no sexto ano, no sétimo esse processo cresce, né? No oitavo e no nono. Então ele vai entender o local e o global de uma maneira bastante importante, entendendo que o desenvolvimento sustentável é possível, tanto em âmbito local quanto em âmbito global. No sexto ano, a gente escreveu um capítulo que é a ação humana na natureza, no sexto ano. E ali existe uma preocupação em mostrar a necessidade da preservação da biodiversidade. Tá? No oitavo ano, por exemplo, nós tivemos uma preocupação ambiental em relação aos continentes. E cada um dos continentes levados em conta, né, no oitavo ano, tivemos aí uma preocupação de mostrar, olha, o impacto ambiental nesse lugar foi de tal monta e quais são as possibilidades existentes para transformar isso, né? Como é que pode minimizar esse impacto? E no nono ano, a preocupação foi de fechar, entre aspas, essas noções, né, que foram estabelecidas no sexto, sétimo, oitavo, introduzindo e tentando expandir a ideia de desenvolvimento sustentável. Como o aluno entende isso, como ele pode entender e como ele pode ser protagonista de um desenvolvimento sustentável, seja no seu espaço, né, seja no seu local, e pensar como é que isso pode se alastrar em âmbito global. Então essa é a ideia de um sistema de desenvolvimento de consciência ambiental de maneira espiral, que começa no sexto ano, no sétimo é ampliado para o Brasil, no oitavo é ampliado para o mundo, e no nono é um arremate pensando, né, que o desenvolvimento sustentável pode existir tanto aqui quanto no resto do planeta. Axé, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Você gostaria de deixar alguma consideração final ou mensagem para quem está nos assistindo? Olha, eu acho que a mensagem final na verdade, de sempre pensar que todo final tem um início a cada dia. A cada dia a gente precisa tomar uma atitude proativa em relação ao meio ambiente. E entender que meio ambiente não é só floresta, é a nossa rua, né? É o ar que a gente respira numa cidade. Na medida que a gente, por exemplo, reduz a circulação com o seu veículo, começa a andar mais de trem, de metrô, de transporte público, elétrico, por exemplo, em algumas grandes cidades, está diminuindo a quantidade de material particulado. Isso é uma coisa importante. Pensar numa coleta seletiva de resíduos sólidos, pensar que cada cidade precisa, na verdade, ter uma infraestrutura para receber esse material, pressionar os nossos representantes de uma maneira, né, organizada, respeitosa, de falar com que eles têm que colocar isso em prática, é uma coisa importante. É uma atitude que valoriza a noção de cidadania. A noção de cidadania, ela envolve direitos e deveres, não é? A gente, como cidadão, a gente às vezes se coloca muito no direito, mas a gente também tem que ter um protagonismo no sentido de falar, puxa, qual é o meu dever dentro dessa sociedade? Eu sempre falo para meus alunos o seguinte, puxa, se uma pessoa que joga um papelzinho na rua, e isso passa a ser uma atitude considerada aceitável, imagina numa cidade como São Paulo, onde 12 milhões de pessoas joguem papeizinhos na rua, né? Quanto que a gente gasta para varrer as ruas de São Paulo, por exemplo, não é? Será que esse dinheiro não poderia ser usado para outras coisas?
Então é importante que a gente tenha essa noção de perceber que eu, dentro do meu universo, dentro do meu lugar, né, eu posso fazer a diferença. E é claro, né, isso cria um moto contínuo, uma situação favorável para que outras pessoas façam a mesma coisa. Então acho que estamos vivendo nesse momento, um momento em que o discurso ele precisa ser colocado em prática. E é importante que existam atitudes positivas nesse sentido, pensando que o que a gente faz hoje tem reflexos, às vezes imediatos, e reflexos no médio e longo prazo. É isso que é importante. Axé, muitíssimo obrigado pela tua presença aqui. Bom, eu fico por aqui. Fiquem ligados e nos sigam nas nossas redes sociais. E até o próximo programa. Tchau!